Irmãos, queridas irmãs, então nós aqui estamos dando sequência, vídeo 287 agora, tentação de Jesus, a Gênesis capítulo 15, a questão é a questão de número 53 ainda. Então, vamos ver, às vezes terminamos essa questão aqui hoje ainda nesse vídeo, ou às vezes só no próximo, ou às vezes ainda gravamos outro hoje. Vamos ver. João Evangelista continua dizendo assim, olha só para você ver. As duas outras parábolas que lembrei, né, que é a parábola do filho pródigo e do bom samaritano, mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco, para expulsar o demônio, lhe sucumbe às tentações. Tá vendo só? Então, com todo respeito, você entende agora, à luz da doutrina dos espíritos, como que a doutrina dos espíritos, ela nos facilita esse entendimento, essa compreensão, porque parábolas estas, que, com todo respeito, em outras denominações religiosas, encontram-se totalmente num sentido desconexos. O Espiritismo vem e nos esclarece à luz dos desígnios de Deus. Olha só, as duas outras parábolas que lembrei, que é a do filho pródigo e do bom samaritano, mostram que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbe às tentações. Então nós temos que entender que o demônio, não vamos aqui considerar o demônio apenas na condição de um espírito das trevas. Porque nós não podemos fazer isso. Ah, mas o demônio ele representa, esse termo representa o negativo, o inferior, tá, mas não vamos aqui culpar apenas os espíritos, e sim vamos tentar também entender que nós trazemos em nós esses demônios que são os maus sentimentos, os maus desejos, a cobiça, a inveja, o ciúme, a maledicência, a arrogância, a aspereza, né? Enfim, tudo que não presta que trazemos em nós, demônio significa que cultuamos, que alimentamos, que cultivamos no nosso interior. É uma chaga purulenta que trazemos dentro de nós e que, com uma facilidade imensa, as moscas que farejam na erraticidade, acesso
com maior facilidade a estas chagas purulentas, elas têm graças a esses demônios que nós trazemos e que não expelimos, que não expulsamos. Então, por exemplo, com todo respeito, assim, ó, qual um dos teus maiores defeitos? Um dos meus maiores defeitos? O orgulho. Só para a gente estudar. O orgulho é. Então, esse é um demônio que você tem dentro de você. É um demônio que você carrega dentro de você, que você tem que lutar, batalhar para expulsar esse demônio de dentro de você. Porque através desse demônio, outros da erraticidade infiltrarão na tua vida. E depois que eles infiltram, a pessoa passa a corda mesmo. Não vou dizer outros nomes, porque tem crianças que assistem os nossos vídeos. Então é preciso tomar muito cuidado com estas questões, como nós estávamos tratando no vídeo anterior. Com relação, você já escorregou alguma vez? Já. Então você sabe a dor de uma queda. Você não vai querer escorregar de novo. Se você torna novamente a escorregar, é burrice. Eu costumo fazer uma comparação aqui com todo respeito, porque a gente, né, nós temos que passar essas informações. Mas no processo evolutivo, qual o ser que é considerado racional e o irracional? Eu não consigo entender isso até hoje. Mas por que você não consegue entender, Luiz? Porque é interessante que o irracional, ele obedece o ciclo da fêmea. Então, por exemplo, um elefante, ele pratica sexo de 2 em 2 anos. Se ele pratica sexo de 2 em 2 anos, não tá bom demais? Porque o sexo é algo sagrado, é divino, que faz parte, no nível que nós nos encontramos, da reprodução, da procriação. Então, quem age corretamente, o irracional ou o racional? Porque o ser humano, se deixar, ele faz sexo todo dia. É o insaciável. Gente, mas se fez sexo uma vez, por que fazer mais? Você sabe o gosto. Você entende que é um estudo. Você sabe o gosto, você sabe o prazer. Você sabe tudo que está envolvido naquilo ali. Então, quando você pensa em fazer sexo pela segunda vez, é só você se lembrar de tudo que aconteceu na primeira vez. Que você não precisa atuar novamente. A não ser na procriação, na reprodução. Quantos filhos você tem? 1. Ou nenhum? Então, 1. Tudo bem. Aí você e a tua esposa, daqui 3, 4 anos, vocês, né, combinam, vamos ter mais um Bacurizinho, mais um Luizinho. Vamos ter mais um Luizinho, mais um Barbosinha. O sexo existe para essa finalidade.
Você sabia que existe sexo em tudo? Ora, gente, os insetos são os responsáveis pela polinização. Passe próximo a um pé de café florido. Milhões de abelhas, moribundos, moscas, todos ali sugando aquele néctar. As flores do cafezal. Daí uns 15, 20 dias você passa lá, as flores já caíram e tá lá o cafezinho, aquele grãozinho pequenininho. O que significa aquilo ali? Ali ocorreu uma fecundação e através daquela fecundação o grão de café. Daí alguns dias, aquele grão de café amadurece, seca. É o processo evolutivo nosso. O que significa aquele grãozinho de café? O embrião. Aí ele amadurece. É retirado do pé. É retirado do útero a criança. Passa aquele grão de café por todo o processo. Até chegar, né, na moagem e tudo mais, é o período de encerramento do ciclo da vida física do ser humano aqui também na Terra. Observe para você ver as flores, as plantas, como elas se reproduzem, tudo através do ato sexual. É interessante. Chico Xavier que mostrou isso a Divaldo Pereira Franco. E eu não me esqueci disso até hoje. Então, se você pratica sexo no momento da concepção que gerou o teu filho, qual a graça de praticar mais sexo posteriormente? Agora você entende que é um estudo. Aqui nós não estamos proibindo ninguém. É só levando a pessoa ao raciocínio. Porque, gente, enquanto as pessoas aqui na Terra permanecer nessa extrapolação, não contendo-se esses instintos primitivos e jorrando-os para fora, sexos e mais sexo, sexo e mais sexo, o indivíduo nunca evolui. Nunca que evolui. Porque ali ele está alimentando aquele selvagerismo que ele traz ou que ele trouxe de vidas passadas. Ah, mas isso é muito complexo, né, Luiz? É complexo devido ao nível evolutivo da humanidade. Porque existem planetas, como por exemplo Júpiter, lá não existe o sexo como é praticado aqui na Terra. O sexo que é praticado aqui na Terra, ele é considerado uma das condições mais primitiva, mais baixa, mais imunda que existe na evolução. Não sei se você sabia disso. Por isso que os animais ganham do ser humano. Então, quem é mais evoluído? Os animais ou o ser humano? Ah, mas os animais, eles possuem a inteligência rudimentar. Mas que inteligência rudimentar é essa? Que eles respeitam a fêmea e têm o respeito também
para com o macho. Geralmente, no reino animal, o macho é que respeita a fêmea. Não significa que a fêmea não respeita o macho, mas ela foi colocada no reino animal apenas para poder ali obedecer os desígnios de Deus na procriação, né? Então, olha só para você ver. As duas outras parábolas que lembrei, nós estamos tratando disso aqui, mostram o que ainda pode esperar aquele, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Então, quem é fraco, ele não tem força para expulsar esses demônios que vivem ali perturbando a cabeça dele. Eu preciso de droga, eu preciso de sexo, eu preciso de Barrabás. Eu preciso trair, eu preciso matar, eu preciso roubar. Agora, a gente sabe que semelhante atrai semelhante, a pessoa não está ali agindo sozinho, né? Eu já disse isso aqui várias vezes e vou tornar a dizer. Se as pessoas soubessem o que significa um motel, motel significa porta do umbral aberta aqui na Terra. Centenas e centenas de espíritos ali naqueles lugares se encontram, sugando as energias daquele casal que naturalmente ali também muito depravado se encontra. E num desrespeito à vida, à moral, ao caráter, à dignidade e tudo mais. Então você quer, com todo respeito, se desgraçar mesmo, vai para os motéis. Se em casa, que é em casa, o casal, casado, a doutrina dos espíritos, mais os bons espíritos, nos recomenda que o casal, até parece, vó, pelo amor de Deus, vó me fez lembrar dessa história aqui agora. O casal, casado, antes do ato, deve se sentar, segurar um na mão do outro, rogar a Deus e a Jesus amparo e proteção para o lar, que naquele momento os mentores espirituais, eles circundam todo o lar de uma redoma fluídica espiritual, que aos olhos das trevas desaparece aquele lar, e o casal ali sossegado continuam sem ser vampirizado pelas trevas. Mas é preciso sentar. É preciso se sentar. É preciso fazer oração. Preste Pai Nosso, Ave Maria, preste Cáritas. Olha só para você, vó do céu. Vó, ninguém faz isso, vó. Por isso mesmo, tá todo mundo doente, doente da alma. E depois passa pro corpo físico, não sabe por quê. Se senta, faz oração, pede proteção a Deus, a Jesus, ao professor Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, proteção para o lar naquele momento. E pronto. Terminou o ato, se sentam, agradecem a Deus por aquele momento especial na tua vida.
Porque a pessoa ainda não conseguiu ainda se conter aqueles desejos? Não. Mas a pessoa ela se encontra aqui na Terra procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então é natural que muitos casais em 365 dias por ano pratique o ato 365 vezes por ano, mas se senta, ore, pede proteção a Deus. Não vai no sopetão, não. Com todo respeito. Não vai no sopetão. Não vai ali no calor das fantasias e das ilusões, não. Porque aquele calor daquela fantasia, daquela ilusão, daquele desejo, aquela vontade, é inspiração das trevas, que já está intuindo a pessoa a levá-los a praticar aquele ato, passando-se em branco. Como, por exemplo, toda vez que nós saímos para viajar, né, para qualquer lugar, cidade distante, é preciso levar o pensamento a Deus, a Jesus, a rogar os protetores, os guardas das estradas, proteção que nos ilumine e ilumine todos os que se encontram na estrada naquele dia. Gente, isso é um dever. Isso é um dever de todo mundo. Quantos milhões de vampiros vampirizam os casais que não oram? Até os casais sérios, tá? Casais que casaram na igreja, no civil, são muito bons e honestos, dignos. Orou? Não. Mas ali, espiritualmente, vários espíritos das trevas ali praticando tudo que o casal está praticando, junto com o casal. E, como se não bastasse só a prática, e aquela transfusão daquelas bactérias, daquelas larvas espirituais, que eles transferem para o organismo do casal encarnado. Ou você, com todo respeito, pensa que muitas doenças chegaram aqui na Terra? De que forma? Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas não tem nada a ver esse tema que você está comentando, esse esmiuçamento com a tentação de Jesus. João Evangelista vem nos esclarecendo desde o princípio que significa essa tentação de Jesus, justamente tudo isso, a forma desregrada, a indisciplina, o desrespeito, o desamor, a falta de consideração uns pelos outros aqui na Terra, a acessibilidade, né, das trevas sobre todos nós, exerce alguma influência os espíritos sobre todas as nossas vidas, não só exerce como são eles que vos dirigem, disse os bons espíritos a Allan Kardec. É essa tentação de Jesus aqui. Significa isso. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mesmo em meio a toda podridão que nós cometemos, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos concede a oportunidade de nos redimirmos. É o que está escrito aqui, ó. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado.
É o filho pródigo. É a passagem do filho pródigo. É você, com todo respeito, é você, depois de ter cometido tanto vandalismo, que mesmo indo ao Pai, ele ainda te abraça, põe a mão sobre o teu peito, te consola, põe a mão na tua cabeça e ainda te dá a oportunidade de você se redimir, reparando os erros que cometeu em vidas posteriores. Aí vem a bênção da reencarnação. É onde todos nós trazemos para o corpo físico os estigmas das existências passadas. Os estigmas das existências passadas. Aí a prova. Aí nós vamos provar. Aí nós vamos espiar. Onde nós temos que provar, onde nós temos que espiar. Sem poder chorar. Sem poder reclamar. Não plantamos jiló, ou melhor, não tivemos oportunidade de plantar jiló. Tivemos. Então agora nós temos que ter o carinho, o respeito de pelo menos colher. Obrigado a comer o jiló, não somos. Até porque nós sabemos que se nós misturarmos um ovo em uma farinha, ele muda de sabor. Vamos para o próximo vídeo.